O Bolsonaro voltou com os chororôs públicos fazendo reclamações do judiciário. Ele tinha parado, mas ele voltou. Alguém tem que dar um consolo pra ele, pra que ele possa se consolar, porque tá muito difícil. Agora ele começou a dizer que o Alexandre de Moraes quer alijá-lo da política. Olha só, tudo isso durante uma cerimônia de entrega de viaturas em Santos, no litoral de São Paulo. O Bolsonaro ainda acha que é presidente e tá fazendo entregas de obras. Viaturas! Isso é simplesmente degradante para alguém que falava que era o todo-poderoso, para alguém que fala no caso, que saiu vitorioso chorando por causa de um careca. Você concorda comigo que o Bolsonaro precisa ganhar um consolo para que ele possa ser consolado? E por que ele está entrando agora em atrito com seus próprios advogados, os contradizendo? Deixe seu like se você concorda comigo a história do consolo e se inscreva no canal. Essa reclamação do Bolsonaro aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, durante uma cerimônia de entrega de 2 viaturas para o Corpo de Bombeiros locais. Bolsonaro começou a dizer para os repórteres da Folha de São Paulo que Alexandre de Moraes o está perseguindo. Moraes está querendo me alijar, porque perguntaram qual vai ser a estratégia agora depois da cassação. Aí ele falou, não tem estratégia. A estratégia é a que Moraes quiser, porque ele quer me alijar da política. Ele saiu vitorioso agora, mas nós vamos ver futuramente porque o mundo é muito dinâmico. Dinâmico o quê, Bolsonaro? Você foi derrotado. Você foi condenado de novo e vai ser condenado mais vezes. Eu não posso recorrer ao STF, que é como brigar com a esposa e recorrer à sogra. Ora, Bolsonaro, as provas estão aí. Você não adianta querer ficar querendo enganar o seu gado bolsonarista falando de perseguição, porque você foi absolvido uma semana antes por lives que você fez no Palácio da Alvorada e também no Palácio do Planalto. Por que agora você está querendo falar que é um perseguido da justiça, o perseguido do STF, do TSE? Não é. Se fosse perseguido, você seria condenado em todas as ações que foram movidas contra você. Mas as ações das lives que foram unificadas e os seus advogados reclamaram, você foi absolvido. Ora, qual é a perseguição disso? É querer agora, vão falar de teorias da conspiração que absolveram Bolsonaro aqui para condená-lo acolá? Para com conversa. Para de conversa. O que nós temos não há perseguição porque você foi absolvido. Nós falamos aqui no canal que se o Bolsonaro fosse absolvido seria um resultado pior, porque ele perderia a narrativa do perseguido. E agora, ele perdeu. E eu não sei por que ele começou a querer contrariar os advogados. Porque os próprios advogados, no dia do julgamento, quando a sessão terminou e o Bolsonaro e o Walter Braga Neto foram condenados, os advogados dos dois, que é o advogado da chapa, foi interpelado pelos repórteres e ele falou, não há julgamento, não há nenhum tipo de viés, não há perseguição, não há nada. Nem o Bolsonaro no mesmo dia reclamou, quem reclamou foi só o Eduardo. Então tá contrariando os advogados falaram, vamos colocar os recursos que tiverem que serem colocados, né? Vamos recorrer às instâncias superiores. Ué, então houve perseguição ou não houve? Essa defesa bate cabeça, tá vendo? Bolsonaro dá declarações, os advogados não dão, eles estão completamente perdidinhos. Perdidinhos. E ele também falou anteriormente de desastre, né? O chororô mais recente do Bolsonaro foi em Goiânia. Ele falou, não, um desastre aconteceu em 2022, né? Não sei como que eu fui derrotado. Aí vem a Michelle e fala que o Bolsonaro é o vitorioso. Não, meu marido é o vitorioso. Porque ele elegeu a maior bancada conservadora da história. E o Eduardo vem, eu não sei como que a esquerda consegue vencer. É daquele jeito que eles fazem. Sempre querendo fazer insinuações de possíveis fraudes, de possíveis manipulações que não se comprovaram em nenhum momento. Bolsonaro foi derrotado porque ele foi um medíocre enquanto presidente, fez um péssimo governo, massacrou a população brasileira, principalmente a de baixa renda, e não fez nada enquanto presidente. Absolutamente nada, por isso que foi derrotado. E continua sendo medíocre agora, fazendo essas agendinhas que ele está fazendo aqui a colar, como essa agenda em Santos. Depois dos comícios em padarias e churrascarias, Bolsonaro agora começa a fazer entrega de viaturas. Que coisa mais ridícula, ele foi pro litoral de São Paulo para entregar 2 viaturas pro Corpo de Bombeiros local. Foi lá, entregou uma agenda super degradante,
com a pré-candidata do PL em Santos. Foi lá, ela conseguiu emendas da época de Bolsonaro, as viaturas foram entregues agora e o Bolsonaro foi lá fazer entrega de viatura. O cara não entregou uma obra durante todo o mandato. Termina o mandato, ele vai lá e entrega a viatura. É o papel mais ridículo e mais degradante de um presidente da República que está se prestando. E aí, eu acho engraçado que é isso, né? O Bolsonaro ele teve anos para fazer isso e não fez nada. Agora que ele não é mais presidente, ele finge que é, inaugurando obra. Nós tivemos recentemente um outro episódio muito tosco do Bolsonaro por conta das chuvas que estavam assolando, né, a região sul, principalmente Santa Catarina. Aí ele montou no helicóptero, subiu, sobrevoou a região, falou ali com os transeuntes, né, teve toda aquela coisa, e aí ele falou o seguinte, a situação tá difícil, hein, mas não me cobre não façam cobranças porque eu não sou mais o presidente, agora outro tá lá. Pô, o cara, ele finge que é político, ainda finge que é presidente, mas na hora não quer receber cobrança? Aí não, né? É muita papagaiada. Mostrando que o Bolsonaro é isso, ele é garganta. Por isso que, como ele é papudo, o melhor lugar pra ele é mesmo a papuda. E ele vai para lá. E não adianta querer ficar manipulando imagens, como aconteceu agora em Santos. As imagens que o Bolsonaro divulgou, ou que ele não divulgou ainda, né? Ele demorou, quem divulgou primeiro foram os apoiadores dele. As imagens divulgadas mostravam sempre aquela coisa, gente muito pequena, mobilizando muito pouco, imagens de celular sempre com tomadas fechadas para parecer que tem muita gente, aquela manipulação que é muito fácil de ser feita, mas para mostrar que ele está movimentando milhões, multidões, e não está. Não está. Olha lá os familiares dos bombeiros, a pessoal local, né, já pensando para a campanha do ano que vem, é isso. Tanto que o próprio reclamou em Belo Horizonte que não tinha ninguém. E se ele acha que ele vai conseguir com esse chororô todo comover o Alexandre de Moraes, ele não vai. Porque algumas ações já foram julgadas no TSE e outras ações terão. Ele tem mais 10 ações mais ou menos para serem julgadas. E essas ações são complicadas. Temos que ver, porque o corregedor-geral eleitoral, que é o Benedito Gonçalves, vai sair. Vai entrar o Raul Araújo, que é um bolsonaristaço. Só que essas são as ações mais complicadas, porque ela envolve uma maior quantidade de pessoas. Tem aí mais uns 73 investigados nessas ações, e algumas delas, principalmente nas ações que avaliam notícias falsas, se o Bolsonaro for condenado, outros bolsonaristas também poderão ser. Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Flávio, Carlos, o próprio Eduardo. Então, essas são as piores ações que vão ser votadas contra o Bolsonaro. Então até lá nós vamos ter que aguentar muito esse homem chorando como se fosse um nenenzão em busca de um consolão, porque alguém precisa dar um consolo pra ele. Cadê o Aristides, porra?